Depois de uma sexta-feira bem cheia, temos um sábado, como sempre, como de costume, bem lotado, com muitas oportunidades e também muitas pegadinhas. Talvez o principal jogo aqui no cenário nacional seja a primeira semifinal entre Fluminense e Flamengo. Agora um Fluminense bem mais focado em enfrentar o Flamengo do que na última partida, quando o Fluminense tinha mais olhos para o jogo da volta contra a LDU na final da Recopa do que propriamente ali um interesse em jogar tão sério contra o Flamengo. Então é muito provável que a gente tenha um jogo talvez até mais interessante e mais disputado do que foi aquela última vitória do Flamengo. Ao redor do mundo também temos jogos importantes e tem pegadinha. Tem time que vai entrar em campo na semana que vem na Liga dos Campeões que entra em campo nesse sábado. Então a gente também vai ter que saber dosar essa questão de intensidade, de foco, de desfalque dessas respectivas equipes. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado, dia 9 de março. Começamos o nosso planejamento com o Bayern de Munique em mais às 11h30 da manhã e eu escolhi esse jogo por dois motivos. Você já deve saber o primeiro, obviamente, porque o Bayern de Munique se classificou na Liga dos Campeões e provavelmente vai espantar um pouco da má fase do treinador Thomas Tuchel por conta dessa boa vitória contra a Lazio por 3-0. Né? Foi um equívoco lá na Itália, o Pamecano cometeu um erro, o Bayern de Munique saiu derrotado, mas tinha total condição e assim o fez na Alemanha, em sua casa se classificou. Isso melhora um pouco os ânimos. O segundo motivo é porque o Bayern de Munique em casa é muito bom. Se eu não me engano, de todos os pontos que ele disputou em casa, ele só não ganhou 2 pontos contra o Leverkusen, porque o jogo ficou empatado, então ele só levou 1, e 3 pontos contra o Bremen, porque ele perdeu. Então, de todos os pontos que ele disputou, dos 36 pontos que ele disputou, se eu não me engano, ele levou 31. Ficou faltando apenas 3 do Bremen e 2 do Leverkusen. Então é um excelente mandante e vai enfrentar uma equipe do Mainz que não vive boa fase, faz muito tempo que não vence e vem de 3 derrotas consecutivas fora de casa. Antes de falar sobre esse jogo, vou pedir para você deixar o like nesse vídeo, tá? Para você não esquecer. E também queria deixar um recado para você que está inscrito no clube de membros do canal. Se você não está inscrito, fica o convite. Falar para você que o PDF de apoio mudou. Você pode ter visto que houve uma atualização, já contei para vocês num vídeo interno que só os membros conseguem ver, mas eu também mudei a página inicial do PDF de apoio. Antes o nosso PDF continha aí mais de 100, 200 páginas e você tinha que ficar rolando para baixo para poder encontrar o jogo. E para isso, eu tinha colocado anteriormente os jogos listados por ordem de início. Então começava lá de madrugada e até o final você tinha que ir rolando os dados ou então utilizar ali uma busca num Ctrl F do navegador. Porém, a partir de hoje, na verdade a partir de ontem, né? A partir de 2 versões para trás, eu inseri um menu de clique. Então, quando você acessar o PDF de apoio, você vai poder clicar em cima da sua competição favorita e você vai ser direcionado diretamente para a página daquela competição e ali vai ter todos os jogos que você trabalha daquela competição. Então eu separei esse menu por ordem alfabética dos países, né? Primeira e segunda competição, às vezes até terceira, dependendo da competição de cada país, né? Então, por exemplo, aqui eu vou pegar a Inglaterra. A Inglaterra tem a primeira divisão, a segunda divisão, a terceira divisão, a quarta divisão, sempre listando a quantidade de jogos, né? O nome da competição, o país, mas quando você clica aqui em cima, você vai ser direcionado para a competição. Então, não tem mais aquele problema de tentar encontrar o jogo e ficar ali horas e horas procurando. É uma forma mais fácil. Demora a se adaptar um pouquinho, tá? Tem gente que gosta daquela questão de data, mas não dá para agradar todo mundo. Deu um trabalho danado para fazer desse jeito aqui. Eu vou manter desse jeito por enquanto. Você vai só clicar o seu dedinho, seja no celular, no tablet ou no arquivo que você abrir pelo computador e você vai ser direcionado diretamente para cá. Se você não é membro do canal, então, fica o convite, hein? O PDF de apoio melhorou muito e eu acho que está facilitando muito a nossa análise por aqui, principalmente com aqueles dados de jogadores. Olha como o time do Mainz vem em péssima fase. Vai pegar um time do Bayern que também não vive, no contexto geral, um ambiente muito bom no seu vestiário, mas depois dessa classificação para Champions, eu acho que a situação muda. É muito difícil alcançar o Leverkusen na tabela de classificação. Ninguém está aqui para dizer o contrário, mas o Bayern tem que fazer a parte dele. No ano passado, o Bayern também praticamente não iria ser campeão, porque o Dortmund estava jogando melhor, tinha melhores resultados, vacilava aqui ou ali, mas quase sempre se mantinha na frente do Bayern de Munique. Porém, o Bayern fez o quê? A parte dele. Deixou o Dortmund se complicar sozinho. Se isso tiver que acontecer com o Leverkusen, não adianta nada o Bayern de Munique não fazer a parte dele. Então o Bayern tem que fazer a parte dele, que é continuar somando pontos dentro de casa, de preferência 3 pontos, e obviamente torcendo contra a equipe adversária.
Perceba que o Mainz vem numa sequência horrorosa, empates e derrotas, não venceu nenhuma partida fora de casa, não tem tanta iniciativa, não consegue marcar tantos gols, é uma equipe que sofre com muita frequência, quase 2 gols por jogo. O Bayern de Munique marca mais de 3 gols por partida dentro de casa. Tem um primeiro tempo muito mais sólido, com muito mais vitórias, nenhuma derrota, 14 gols marcados, quase 3 vezes mais do que o time do Mainz. Aí é o trava-língua, né? Mainz é difícil. Aqui na análise, falar do Mainz e usar essa palavra é bem mais complicado. No segundo tempo, o Bayern de Munique continua dando um banho no Mainz em relação a vitórias e derrotas, mais gols marcados, menos gols sofridos. Acho que o destaque, vamos dizer assim, entre aspas, negativo para o Bayern é que no primeiro tempo ele poderia ter um pouco mais de vitórias. Só isso, tá? De resto, é uma equipe que sofre pouquíssimos gols, oferece poucas oportunidades para o adversário no primeiro tempo. E no segundo tempo, apesar de sofrer um pouco mais, ele aumenta também o seu poderio ofensivo. A média de gols no segundo tempo do Bayern é de 2 gols por segundo tempo. Isso é absurdo, tá? Já o time do Mainz sempre variando ali numa média de gols sofridos de 1 gol por jogo. A bola aérea do Mainz é boa, mas a bola aérea defensiva do Mainz é ruim. Então a bola aérea ofensiva do Bayern provavelmente vai encontrar essa bola aérea defensiva do Mainz e o Mainz terá problema. Se o Mainz escolher e optar por um jogo mais retrancado, é a bola aérea do Bayern que tende a criar bastante perigo, além das finalizações de fora da área do Bayern, para cima da equipe do Mainz. O Bayern de Munique marca mais os seus gols bem no início do jogo e depois lá no final, principalmente no segundo tempo, e tem sofrido mais os seus gols nos últimos 30 minutos de jogo. Já a equipe do Mainz sofre em qualquer momento que você pesquisar, ele vai estar sofrendo mais gols, porém no início e no final, né, nas extremidades, é onde o time do Mainz acaba sofrendo mais gols. O Bayern teve 100% das vezes em casa partidas com mais escanteio do que o adversário, no primeiro tempo também e no segundo tempo também. E os principais jogadores do Bayern, Harry Kane, Leroy Sané, a gente já sabe tudo isso, só toma um pouco de cuidado. Se o Upamecano tiver titular, não sei se ele vai estar titular, mas é um cara que emocionalmente não sei se vai estar tão bem assim. Do lado do Mainz não tem tanto destaque, porque a equipe está numa fase horrorosa. Eu não cheguei a ver aqui em cima qual que era a tabela de classificação do Mainz, ó. 18º como visitante, 17º como no geral, né, classificação geral, ou seja, a equipe está dentro da zona de rebaixamento e se não se cuidar, se não colocar essas barbas de molho, vai acabar caindo direto. Se você é um trader por aqui, não tem muito o que a gente inventar. Eu acho que dá pra gente pensar num back favorito no primeiro tempo pro Bayern, desde que o Bayern consiga impor bastante superioridade, bastante massacre para cima do Mainz, que não dê chance. Não estou dizendo aqui que o Bayern não possa se complicar, né? Porque o Bremen foi um dos que ninguém esperava e complicou a vida do Bayern. Mas é muito difícil de acontecer. É muito difícil. Principalmente depois de um Bayern vencendo a Lazio e ganhando um pouco de confiança, melhorando um pouco do vestiário. Então é provável que o Bayern possa até ter uma dificuldade de marcar o primeiro gol, mas depois que marcar, aí o Mainz vai ter bastante complicação. Se você é um Panther por aqui e você trabalha de uma maneira mais arriscada, você tem metodologia para trabalhar o mercado de HT, pensar nessa vitória do Bayern no primeiro tempo não é ruim. Gols no primeiro tempo também não é ruim. O Bayern de Munique é muito agressivo no primeiro tempo. Se o Mainz escolher por fazer um jogo mais retrancado, o Bayern vai utilizar as bolas aéreas e as finalizações de fora da área. Um jogador que precisa aparecer nesse jogo, que não aparece faz tempo para ajudar o Bayern de Munique, é o Leroy Sané. E é um dos principais jogadores que finaliza da entrada da área. Então pode ser um jogo para o Leroy Sané voltar a marcar por aqui, porque a fase é ruim e nada melhor do que pegar um time ruim para poder tirar um pouquinho dessa fase. Na piadinha de que jogos do Mainz 05 não fica 0-0, você pode pensar, quem sabe, um jogo 0-0 lá para os 80 minutos, você pode tentar pegar um over limit, se você acredita que essa piada é engraçada. Já passou, né? Hoje em dia essa piada já não é tão engraçada como era antigamente, na época que eu comecei. Toda vez que a gente ia fazer jogos do Mais 05, ele não ficava 0-0. Quando ficava, ninguém sorria. Lógico, né? Mas enfim, a piada já não é mais tão engraçada, mas se você é um Panther e gosta de trabalhar com cotações mais altas, aí você vai ter que torcer para que o Mainz faça um gol ou para que o Bayern tenha dificuldade para você tentar buscar uma vitória lá no final. Se você tem metodologias mais exóticas, vitória no HT ou goleada do Bayern pode ser interessante. Para mercado de gols, o Bayern de Munique obviamente tem que estar na frente do placar para que o Mainz, desesperado, saia para cima e sofra mais gols. 2 horas da tarde temos um jogo muito interessante no campeonato italiano, talvez um dos jogos mais interessantes para a Inter recentemente, porque a Inter de Milão não tem adversário na Itália, né? Muito dificilmente alguém vem conseguindo fazer frente à equipe da Inter. A Roma não teve como segurar a Inter por aqui, tomou um cacete de 4-2. O time da Atalanta perdeu para a Inter, tomou um cacete. O time da Juventus perdeu para a Inter, não tomou um cacete, mas também não viu a cor da bola. Então tem sido difícil para a Inter ter adversário à altura. Não é à toa que a Inter de Milão está aqui numa distância gigantesca para o segundo colocado. E o Bolonha talvez venha fazendo uma temporada
uma das temporadas recentes mais interessantes, mais legais do clube e nesse momento é bem cotado para uma vaga na Liga dos Campeões. Pode ser que exista uma quinta vaga aqui por conta dos critérios do ranking da UEFA, mas o Bolonha está na frente da Roma e vem tendo um desempenho muito forte, muito sólido. Os últimos jogos do Bolonha, vitórias contra a Atalanta fora de casa. Vencer a Atalanta fora não é um resultado muito fácil. Venceu a Lazio na casa da Lazio, venceu o Sassuolo, venceu a Fiorentina, o Lecce, além de ter empatado com o Milan na casa do Milan. E quer saber mais? O Bolonha eliminou da Copa Itália a equipe da Inter. Foi o Bolonha responsável por eliminar a Inter da Copa Itália. Então é uma equipe muito chata de se enfrentar. Não necessariamente quando sai atrás do placar é uma equipe que sente, é uma equipe que vai pra cima, que busca resultado. Contra a Lazio virou o jogo, contra a Atalanta virou o jogo. Então não é uma equipe besta. A gente tem que respeitar bastante a equipe do Bolonha, mas não esqueçamos que do outro lado tem a melhor equipe do campeonato, né? A gente consegue ver pelas cores do PDF de apoio, todos os elogios do Bolonha aqui fazem jus, né? Os últimos jogos em casa, 7 vitórias e 1 empate apenas. Os últimos jogos da Inter, 6 vitórias e 2 empates fora de casa. O Bolonha é o segundo melhor mandante da competição, muito provavelmente atrás apenas da equipe da Inter, deixa eu conferir exatamente. Teve 11 vitórias em 14 jogos disputados dentro de casa, uma iniciativa de quase 65% e quase 80% de vitórias. Falhou pouquíssimo em marcar e fica 64% dos jogos sem sofrer gol. Defesa muito sólida dentro de casa. A equipe da Inter tem mais iniciativa, não falhou em marcar em nenhum jogo e também ficou mais de 60% dos jogos sem sofrer, com uma média de gols sofridos muito parecida, um gol a menos apenas do que a equipe do Bolonha. O primeiro tempo da Inter é ligeiramente superior, com mais vitórias e menos gols sofridos, né? Mais gols marcados e menos gols sofridos, mas não dá para criticar a equipe do Bolonha, pelo contrário. No segundo tempo, o Bolonha não chega ainda nos gols marcados da Inter, mas tem mais vitórias e menos gols sofridos. Curioso, né? Não dá pra cravar aqui superioridade da Inter, não. Pelo contrário, no segundo tempo, muito parelho. Nas bolas aéreas, a Inter tem marcado um pouco mais, ligeiramente mais assim. Porém, nenhuma das duas equipes tem dificuldade defensiva com isso. O time do Bolonha marca mais os seus gols no meio do primeiro tempo, no início do segundo, na volta do intervalo e nos finais, principalmente nos finais de jogo, os últimos 45. E tem sofrido muito dos seus gols nos primeiros minutos de jogo. Talvez uma falta de atenção da equipe do Bolonha. No caso da Inter, é bem distribuído os gols marcados, mas temos uma porcentagem maior no retorno também do segundo tempo, onde o Bolonha também marca os seus gols nos últimos 15 minutos de jogo. Como a Inter sofre pouquíssimos gols, eles estão bem divididos aqui no primeiro e no segundo tempo. A Inter não é, toma cuidado, a Inter não é uma equipe de tantos escanteios fora de casa, não venceu tantos assim, então toma um pouco de cuidado nisso. Os principais jogadores do Bolonha, na verdade o principal jogador do Bolonha é o Joshua Zirkzee. Acho muito difícil que esse jogador permaneça do Bolonha por muitas outras temporadas. É muita qualidade, não só no drible, mas também em relação a atacar o espaço, finalização, chuta com as duas pernas, é um jogador muito bom e jovem jogador, chuta muito bem. Ricardo Solini é o outro artilheiro da equipe por aqui, com 9 gols. E o Ferguson tem 6 gols e 3 assistências. São os principais jogadores da equipe do Bolonha. Do lado da Inter, Lautaro Martinez, se for jogar, obviamente. Não sei se o Thuram já vai estar disponível. Costumava jogar ali o Arnautovic, no lugar do Thuram, que estava voltando de lesão. Çalhanoğlu, muito importante também. E o Di Marco está sempre oferecendo passes ali pelo seu lado esquerdo. Acredito que são esses principais jogadores aqui. Você confere a escalação. Seja você um trader ou um punter, por mais que você crie viés aqui pro lado da Inter, não dá pra gente tirar o respeito que o Bolonha vem conquistando. Não é um Bolonha fraco, é um Bolonha forte. Não é um Bolonha que tá brigando por nada, pelo contrário, tá brigando pela Champions. É um Bolonha que já eliminou a Inter de Milão na casa da Inter, da Copa Itália. Então é uma equipe que precisa ser respeitada. Mas uma cotação acima de 2 do melhor time da Itália atualmente também não pode ser descartada. Então a gente tem que olhar com muito carinho para as duas questões. Eu te aconselho a trabalhar ao vivo. Por quê? Eu tenho minhas dúvidas se, por estar tão bem classificada no campeonato italiano, a Inter não vai olhar com um pouco mais de foco para o jogo da volta agora contra o Atlético de Madrid, lá na Espanha, tendo vencido o Atlético por apenas 1 gol de diferença. Não é tanto tempo de descanso, tem viagem para fazer, tem time para descansar, recuperação depois desse jogo. Então, por mais que a Inter não poupe todos os jogadores ou não poupe nenhum jogador, muito provavelmente durante o jogo a Inter pode fazer algum rodízio, fazer algumas substituições de bons jogadores, jogadores importantes,
e também pode estar um pouco desfocada. Mas eu não estou aqui dizendo que a Inter vai ignorar o jogo. Estou só comentando a hipótese de, pelo fato de ter um jogo muito importante na Liga dos Campeões, e a Inter esse ano talvez seja até uma das favoritas para levar a Champions. A Inter tem um estilo de jogo muito agressivo. Se pegar, por exemplo, um Real Madrid hoje, eu não sei se o Real Madrid consegue passar da Inter. É um time muito forte. Então, como o campeonato italiano já está bem encaminhado, eu não sei se a Inter vai se dedicar tanto nesse jogo assim. Então, por isso que eu acendo o alerta aqui para você, para não olhar só pro lado da Inter com esse viés do líder do campeonato, ok? O Bolonha faz uma excelente campanha e pode sim complicar a vida da Inter por aqui. Então, antes de se posicionar, leve em consideração o risco do próximo jogo da Inter, que é contra o Atlético, no dia 13, na quarta-feira, ok? Dá tempo de descansar? Claro que dá tempo. A Inter tem plantel para poder jogar os 2 jogos tranquilo, mas é bom tomar um pouco de cuidado. Se você é um Panther por aqui, das últimas vezes que a Inter esteve na casa do Bolonha, 2-1 pro Bolonha, 1-0 pro Bolonha, e da última vez que a Inter encontrou o Bolonha, 2-1 pro Bolonha, na prorrogação. Se a gente for levar em consideração então, a Inter venceu o Bolonha em apenas uma das últimas 5 partidas que eles fizeram. Então é bom tomar um pouco de cuidado, tá? Se você acredita que a Inter não vai vir tão focada e que pro Bolonha empatar com o líder não é um resultado ruim pensando na Liga dos Campeões, afinal de contas, a Roma, que é o principal adversário aqui do time do Bolonha, não conseguiu vencer a Inter, perdeu, dá pra pensar num jogo mais truncado, um jogo mais under. Mas essa cotação de 1,25 aqui não agrada. Já é uma cotação sem valor, o mercado tá amassado. O problema de trabalhar gols, o over 1,5 tá até com uma cotação que vai ficar interessante, bem próximo ali do início do jogo, 20, 25 minutos, essa cotação já começa a melhorar, é saber se a Inter vai se dedicar para esse jogo ou não. Então, é um cenário para trabalhar ao vivo. Se você considera trabalhar aqui a favor da Inter, toma cuidado. Eu te aconselho pelo menos pensar no empate anula, porque corre o risco da Inter desfocar. Talvez tenha até valor aqui para um lado de um +1 do Bolonha, mais 1,25 do Bolonha. Para quem trabalha mercado de handicap asiático, pode ser interessante. Não estou dizendo que a Inter não vai vencer, mas é um jogo que o Bolonha pode sim surpreender, então muito cuidado. Para você trabalhar gols, o melhor dos mundos é esperar o jogo começar para verificar se a Inter colocou os titulares, está com intensidade e está com foco no jogo. Aí sim pode ser até interessante pensar no cenário de 2 gols. Além disso, eu prefiro ficar de fora. Voltando para a Alemanha, às 2h30 nós temos o Dortmund enfrentando o Bremen. O Dortmund que briga por vaga na Liga dos Campeões. O Dortmund não briga aqui por título, briga diretamente com o Leipzig. É muito difícil enfrentar a equipe do Stuttgart. O Leipzig nessa rodada vai pegar uma equipe mais acessível. A gente vai falar sobre isso nos jogos extras. Então é muito provável que o Leipzig, depois de ter perdido para o Real Madrid, acabe vencendo o seu adversário e possa, dependendo do resultado do Dortmund, entrar momentaneamente na zona de classificação para a Champions. Então é importante que o Dortmund não desfoque desse jogo. Porém, o Dortmund enfrenta a equipe do PSV na quarta-feira, mesmo dia da Inter de Milão com o Atlético de Madrid. Então, o tempo de descanso é um pouco mais curto. A vantagem é que o Dortmund enfrenta a equipe do PSV em casa, na Alemanha, e não diferente da Inter, que vai viajar para enfrentar o time do Atlético. Nos últimos jogos entre eles, o Bremen só conseguiu vencer uma partida por 3-2 na casa do Dortmund. Os outros jogos o Dortmund acabou vencendo. Dentro de casa, o Bremen perdeu 2 das últimas 8 partidas que fez e o Dortmund não perde as 7 partidas fora de casa. Não é um excelente time visitante o Dortmund, mas vem numa fase relativamente difícil de ser batido, né? Já o Bremen também não é um excelente mandante, mas vem perdendo pouco dentro da sua casa. O time do Dortmund tem mais iniciativa, né? Saiu mais na frente do placar, falhou menos em marcar e sofreu menos gols. Porém, a quantidade de gols sofridos do Dortmund ainda é uma quantidade elevada para um time desse calibre, né? Uma média de 1 gol sofrido por jogo é sim uma média alta, né? O primeiro tempo, apesar de o Dortmund ter mais vitórias, não é uma primeira etapa tão confiável, porque o número de gols sofridos pelo Dortmund é de quase 1 gol por primeiro tempo. Assim como o Bremen sofre um pouquinho a mais, apesar de terem poucas derrotas as duas equipes, não é um primeiro tempo confiável de nenhuma das duas, é muito mais parelho. O segundo tempo, o número de gols marcados é muito parecido, o número de vitórias também é muito parecido, a diferença fica por conta dos gols sofridos. O Dortmund reduz bastante, consideravelmente, o número de gols sofridos e o Bremen continua sofrendo mais, aqui o dobro, do que o Dortmund. A bola aérea do Bremen é mais efetiva, a do Dortmund é mais defasada defensivamente, mas o Dortmund também consegue marcar bastante na bola aérea, principalmente não necessariamente cabeça. O Dortmund tem escanteios bem trabalhados, jogadas ensaiadas para finalização depois de jogadas de escanteio com o pé, né? Não necessariamente com a cabeça. Nos momentos, os gols marcados do Bremen são praticamente todos divididos ao longo do jogo. Não tem nenhum momento onde o Bremen acelera muito, assim como os gols sofridos. O Bremen sofre quase que na mesma proporção. Já a equipe do Dortmund marca mais no final do primeiro tempo e no final, principalmente, da segunda etapa.
Também não são equipes que se destacam nos escanteios, então não temos cenários aqui onde uma equipe costuma ter muito mais escanteio do que a outra de maneira constante, então toma cuidado com isso daqui. Principais jogadores do Bremen, Marvin Dukšik, a gente vai ter que tirar da lista aqui o Borré, porque ele provavelmente foi pro Inter, se eu não me engano, deixa eu pesquisar aqui, Rafael Borré já foi apresentado no Inter. Então, assim que ele fizer a sua primeira partida, a hora que eu atualizar aqui o PDF, ele já vai sair aqui do Bremen. Mas era um jogador relativamente importante, né? Teve 4 gols na sua passagem, pelo menos na Bundesliga, mas o Marvin Dukšik é o principal jogador da equipe há algumas temporadas já. O Mitchell Weiser também é um jogador muito importante e o Justin Ninma, não sei se é assim que se fala, fica de olho nisso daqui. Outro jogador muito importante que às vezes passa despercebido por conta dos números é o Bittencourt. Leonardo Bittencourt não tem jogado tanto assim, mas quando joga é um jogador muito responsável por fazer a equipe progredir em campo, tá? Então vale a pena ficar de olho nele também. No Dortmund, o Malen, que foi responsável pelo gol da equipe contra o PSV, talvez numa das temporadas mais goleadoras que ele tem. O Füllkrug começou a marcar, e aqui a gente pode ter lei do ex, né? Não sei se o Füllkrug, no contrato do Füllkrug, permite que ele jogue contra o Bremen, mas se ele jogar é provável que o Füllkrug pelo menos marque gol de pênalti aqui, se o Dortmund tiver um pênalti, e a lei do ex não costuma falhar, né? O Füllkrug que veio da equipe do Bremen, lembrando, não sei se no contrato o Bremen colocou ali uma cláusula de não poder jogar contra a equipe do Bremen, mas é um jogador que vem fazendo muita diferença com assistência, com gols, e o Julian Brandt, que não tem uma temporada tão goleadora como ano passado, mas que ajuda bastante na questão das assistências. Se você é um trader por aqui, você pode ficar de olho em bons momentos do Dortmund? Pode. É um time sempre confiável, que passa sempre uma grande confiança? Não, não é. Você pode olhar outros canais comentando a análise do Dortmund. Quem trabalha de fato, quem faz apostas para valer, quem não só assiste, sabe que o Dortmund não é uma equipe tão confiável, né? Para quem só assiste futebol e vê o Dortmund às vezes virando um jogo ou brigando por um título da Alemanha igual foi ano passado, você pode pensar, poxa, o Dortmund é uma equipe muito sólida e tudo mais. Mas quem coloca de fato dinheiro em jogo na equipe do Dortmund sabe que vira e mexe ele acaba se complicando e obviamente acaba complicando também o nosso financeiro. Então, para trabalhar a favor do Dortmund, a gente precisa de 2 fatores. Não só o Bremen jogando muito mal, mas o Bremen não dando sinal nenhum de que ele vai do nada puxar um contra-ataque. Às vezes isso é impossível da gente perceber, porque a gente vai tomar gols espíritas, gols da bunda, como a gente costuma dizer. Mas de preferência, se você for trabalhar o Dortmund, espera o Dortmund te dar um bom sinal, um sinal claríssimo, cristalino, para você trabalhar, porque é uma equipe que costuma ceder oportunidade para o adversário e o Bremen em casa, com o apoio da torcida, não é besta, tá? Então, para mim, é um jogo para correção de preço e não necessariamente só do Bremen. Se você é um punter por aqui, eu prefiro trabalhar no mercado de gols do que no mercado de resultado a favor do Dortmund. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, como eu falei, apesar do Dortmund ter vencido as outras 4 partidas das 5, tivemos 2-1, 4-1, 3-2, 2-0 e 1-0. Então, pelo menos 2 gols na maioria das partidas tem. A gente vai ter uma cotação bem mais esmagada por aqui. Eu não duvido do 2,5, mas eu só trabalharia o 2,5 se houvesse um gol no primeiro tempo. E eu não duvido de um ambas marcam, não com essa cotação, uma cotação mais alta, mas eu não duvido porque tem aquela rivalidade, o Dortmund pode sair na frente, o Bremen pode buscar, o Bremen pode sair na frente, o Dortmund pode buscar. Tem toda essa rivalidade. Obviamente tem a questão também do Füllkrug ter saído do Bremen para ir para a equipe do Dortmund. Se ele estiver em campo, o ambiente vai estar ainda mais hostil. Então pode ser sim um jogo bem interessante para trabalhar pelo menos 2 gols e quem sabe até um cenário de ambas marcas. E aqui, como favorito, o Dortmund pode se complicar. Essa talvez é uma das principais rodadas na Premier League para a equipe do Arsenal, que enfrenta o Brentford às 2h30. Por quê? Porque os seus principais concorrentes ao título vão se enfrentar. Nesse domingo, Liverpool e City se enfrentam. Então, se o Arsenal conseguir vencer a equipe do Brentford, o Arsenal vai a 64 pontos e coloca pressão nas duas equipes. De preferência para o Arsenal, se houvesse um empate entre as duas equipes, seria excelente, porque o Arsenal se mantém com 64 e mesmo o Liverpool também chegando a 64, o Arsenal teria um número de vitórias maior. Então para o Arsenal seria excepcional, mas o Arsenal precisa fazer a sua parte e vai enfrentar um dos piores visitantes da competição, que é o Brentford. Não tem desculpa aqui. Acho que a única desculpa que o Arsenal pode dar seria o desfoque, porque a Liga dos Campeões está aí, na próxima semana, na terça-feira, diferente da Inter e do Dortmund e do PSV e do Atlético de Madrid, que jogam na quarta, o Arsenal joga na terça, então o descanso é menor. Porém, a Liga dos Campeões e a Premier League
para os times ingleses, elas têm quase a mesma importância, tá? Quase a mesma importância. Se fosse uma Europa League, a Premier League seria muito mais importante. No caso do Liverpool, por exemplo. Mas a Champions é uma competição, sim, muito importante, mas eu acho que o Arsenal está muito focado, sim, na Premier League. E o Arsenal vem de excelentes resultados, na verdade, excelentes cacetes para cima dos adversários. 6-0 no Sheffield e ficou barato, poderia ter sido 10. 4-1 no Newcastle, 5-0 no Burnley, 6-0 no West Ham, 3-1 no Liverpool, 2-1 no Nottingham Forest e 5-0 no Crystal Palace. As últimas derrotas do Arsenal foram lá atrás, na Copa, se não me engano, a FA Cup, para o Liverpool, 2-0, e ali para o Porto, o último lance do jogo ali, gol do Galeno, na Liga dos Campeões. Então vem muito bem a equipe do Arsenal, muito forte, e vai enfrentar, como eu falei, uma das piores equipes da competição, e a gente consegue ver pelas cores do PDF, fica muito fácil, né? O Arsenal saiu na frente em 77% dos jogos em casa, praticamente não falhou em marcar, uma média de mais de 2,5 gols marcados por jogo. O time do Brentford tem uma média alta de iniciativa, isso aqui é um perigo, tá? Não quer dizer que o Arsenal vai perder o jogo, mas eu não duvido que o Arsenal possa sair atrás do placar e ter que buscar uma virada. Por quê? Porque o Brentford tem essa iniciativa mais elevada. Acima de 60% é muita coisa para uma equipe que está ali como o 15º pior visitante da competição. Falhou bastante em marcar, marcou menos da metade dos gols aqui da equipe do Arsenal e sofreu bem mais gols do que a equipe adversária. O primeiro tempo do Arsenal é melhor, com mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados e menos gols sofridos, mas a distância de vitórias não é tão alta e a distância de gols sofridos não é tão alta. Isso quer dizer que o Arsenal poderia jogar melhor, tá? É um primeiro tempo melhor, mas poderia ser ainda melhor. O segundo tempo do Arsenal, aí sim, é bem superior, com muito mais gols marcados, muito mais vitórias, bem menos derrotas. O Brentford passa de 60% de derrota no segundo tempo e bem menos gols sofridos, né? O Brentford chega à média de 1 gol sofrido por segundo tempo. Então, se estiver na frente do placar, a tendência é que o Brentford tenha dificuldade de segurar essa vantagem. E aí o Arsenal pode aproveitar. O Arsenal tem uma excepcional bola aérea. E eu não me canso de falar isso aqui, porque se você estiver trabalhando a favor do Arsenal e o Arsenal estiver criando bastante escanteio, você está numa posição muito boa. Porque o Arsenal tende a marcar de cabeça. E a equipe do Brentford foi uma das equipes que mais sofreu de cabeça na Premier League. Eu não sei se tem uma equipe que mais sofreu do que o Brentford nesse fundamento, tá? Então é muito provável que a bola aérea ofensiva de cabeça do Arsenal encontre a defeituosa defesa defensiva do Brentford e a gente tenha um match aqui no aplicativo de namoro das bolas aéreas, tá? Além disso, finalização de fora da área do Arsenal é muito forte e o Brentford tem sofrido nesse fundamento. O Arsenal marca bastante os seus gols no meio do primeiro tempo e no final do jogo, e o time do Brentford marca bastante no início do jogo e no final, tá? A maioria dos gols sofridos pelo Brentford são na volta do intervalo, e a maioria dos gols sofridos pelo Arsenal são na segunda etapa. O Arsenal costuma ter mais escanteios, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, e no geral também, do que os adversários. O principal jogador do Arsenal atualmente é o Bukayo Saka, vem sendo há várias temporadas, né? Mas essa temporada mais ainda. O Martinelli também com muitos gols, o Kai Havertz também com muitos gols, o Trossard com muitos gols, o Gabriel Magalhães de cabeça também marcando muito, e o Odegaard tanto marcando quanto dando assistências. Para o lado do Brentford, Mupay em relação a gols, Mebumo, eu acho que assim se fala, né? Mebumo ou Mbumo, Brian Mebumo, o Wissa, dividem aqui praticamente o mesmo número de gols, e agora voltou também o Ivan Toney, né? O nosso ex-apostador, jogador/apostador, Ivan Toney, que voltou de suspensão e, óbvio, vai tentar fazer um salseiro danado na defesa do Arsenal. Mas é muito difícil. Se você é um trader assim como eu venho enviesado, tá? Mas eu não venho enviesado ao ponto de abrir posição antes do jogo começar. Eu preciso de um sinal, né? Eu preciso ver para crer. Preciso que o Arsenal me mostre superioridade para que eu me posicione aqui no mercado. Eu falo que eu venho enviesado porque eu não vou trabalhar contra o Arsenal, não vou trabalhar a favor do Brentford, não vou inventar moda, não vou inventar nada. A minha condição é, o Arsenal está bem? Sim, estou dentro do Arsenal. O Arsenal está mal? Sim, está mal. Então eu tô fora. Essa é a minha condição, não vou inventar moda, eu vou fazer o simples porque é o simples que me dá dinheiro, ok? Então eu venho enviesado para trabalhar dessa maneira. Se não houver característica para eu trabalhar assim, eu vou ficar de fora. Não tem outro cenário que vai me fazer entrar no mercado, ok? Nada a favor do Brentford, nem nada contra o Arsenal. Se você é um punter por aqui, essa cotação do Arsenal é muito esmagada. E o Brentford tem uma pimenta ali, um quesinho de poder sair na frente do placar. Então a gente pode tentar pegar uma cotação do Arsenal mais alta. O jogo começou, 15 minutos de jogo, o Arsenal já está ganhando de 5-0. Paciência, meu amigo. O bonde passou e a gente vai para o próximo jogo. A gente não precisa fazer tudo, tá? Se você quer pegar uma cotação mais alta, você vai precisar de um Brentford surpreendendo o Arsenal ou dificultando pelo menos a vida do Arsenal no primeiro tempo e
forçando o Arsenal a marcar talvez lá para a segunda etapa. Lembra, não esquece, a bola aérea do Arsenal é muito forte, ok? Se você quiser trabalhar a favor de gols, o melhor dos mundos é o Arsenal na frente do placar, mas eu não duvido que se o Brentford estiver na frente, como é um time que tem fragilidade defensiva, principalmente aqui, ó, jogadas de cabeça, que o Arsenal, se estiver atrás, possa virar o jogo também. Nas opções de jogos extras, vamos começar pelos favoritos. Nós temos o Bayern, que a gente já conversou, o Leipzig enfrenta a equipe do Darmstadt, uma das piores equipes de longe no campeonato. Porém, nós temos uma cotação muito esmagada, então toma cuidado, tá? Esse tipo de cotação aqui só vai favorecer a casa de aposta. Então, espera talvez um cenário de complicação do Leipzig. Se ele não acontecer, paciência. Já falamos do Arsenal. Não sei se o Mamelodi na África do Sul de fato vai jogar, porque vira e mexe, os jogos do Mamelodi são adiados. Então, também é uma opção para se observar. Favoritos que podem se complicar. 9h30 da manhã o United pega o Everton. O Everton recuperou os seus pontos, pelo menos metade deles, e já saiu da zona de rebaixamento, ganhou um pouco de confiança. Não é um adversário fácil. Se o United estiver desfalcado, pode sim ser um jogo complicado para a equipe do United por aqui, tá? Atlético de Madrid e Cádiz. Não é um adversário forte. O Atlético de Madrid tem toda a condição de ganhar, porém, o Atlético de Madrid tem na quarta-feira um jogo contra a Inter. Então, tem que fazer também essa balança aqui de foco. Então, toma um pouco de cuidado. Mesma coisa do Dortmund. Não é um adversário, vamos dizer assim, o pior adversário do mundo. O Dortmund tem mais técnica, mas tem ali na quarta-feira o jogo contra o PSV. Às 3 horas da tarde, o Braga enfrenta o Rio Ave fora de casa. Não é fácil pegar o Rio Ave lá, então é bom tomar um pouco de cuidado por aqui. Nos jogos para correção de preço, além do Bolonha com a Inter, nós temos Fluminense e Flamengo. Para mim aqui, um jogo que não tem favoritismo, né? No jogo contra o Fluminense, onde o Flamengo venceu, por mais que o Flamengo tenha conquistado até uma vitória relativamente tranquila, foi um jogo onde o Fluminense não estava tão focado. O Fluminense estava focado na volta no jogo da Recopa contra a LDU. Tanto é que o Fluminense conseguiu a virada e foi campeão. Agora já é outro jogo, né? Vale vaga, é o jogo ida e volta, vale vaga na final do Carioca, mas não dá para esquecer esse ponto de jogo ida e volta. Não é um jogo que se decide na primeira partida. Então toma um pouco de cuidado com as expectativas de gols. Porém, é provável que o Fluminense venha um pouco mais mordido aqui por conta da última derrota. Vamos ver, o Flamengo está muito bem defensivamente. Não duvido que a gente possa ter até um jogo mais amarrado aqui. Vamos ver essa cotação aqui do 3,5. Não, tá muito esmagado, tô fora. Mas é um jogo, para mim, sem favoritismo, um jogo bem parelho, não duvido que a gente possa até terminar empatado, tá? Nos jogos para gols, Schalke e Paderborn, não tenho gostado nada dos jogos do Paderborn na segunda divisão da Alemanha, mas jogos do Schalke é sempre muito bom de se assistir, né? A torcida tá sempre apoiando, tem muita pirotecnia, não acho que o Schalke corre risco de cair essa temporada, porque tem de onde tirar tecnicamente, mas enfim, continua ali algumas pessoas acreditando nesse risco, tomara que não, tomara que o Schalke continue. Holstein Kiel e Karlsruhe, enfrentar o Karlsruhe é sempre uma atividade complicada para qualquer adversário, porque o Karlsruhe, ele praticamente marca e sofre a mesma quantidade de gols, e olha, estão deixando o Karlsruhe sonhar, hein? O Karlsruhe estava lá embaixo, na 13ª, 14ª colocação, já está na 8ª, se vencer, encosta aqui no Greuther Fürth, não sei não, se o Karlsruhe não pode ameaçar aqui, e obviamente o Kiel é um adversário direto, então pode ser sim um jogo bom para gols, para over 2,5. Wiesbaden e Hannover, não se esqueçam da característica do Wiesbaden, é uma equipe que joga mais fechadinha, chama o adversário para cima para jogar no contra-ataque, então não caiam nessa pegadinha, eu já expliquei para vocês. E Magdeburg e Nuremberg também, o Nuremberg essa temporada é uma equipe bem agressiva. Nas opções de jogos extras, tem muitos, hein? Ó, 11 horas da manhã, Cagliari e Salernitana, Sassuolo e Frosinone, Sassuolo vivendo uma fase horrorosa, também às 11 da manhã. 11h30, Borussia Mönchengladbach e Colônia dentro da zona de rebaixamento, ali na zona de relegation. Augsburg e Heidenheim, o Augsburg vem de um cacete aplicado para cima do Darmstadt, se eu não me engano foi 5 ou 4 gols só no primeiro tempo, né? Teve lei do ex e tudo. Meio-dia, o Leicester contra o Hull City. Na Premier League também meio-dia, o Sheffield visita o Bournemouth. Crystal Palace recebe o Luton. O time do Wolves enfrenta a equipe do Fulham. Na Áustria, 1h, o Lask enfrenta o Salzburg. Na verdade, o Salzburg fora de casa enfrenta o Lask, né? O líder contra o terceiro colocado. É um jogo que o Salzburg pode se complicar. O Lask é uma das equipes que podem complicar a vida do Salzburg por aqui. A gente falou do Borré, pode ser estreia, ou se ele não estreou ainda, pode ser estreia do Borré contra o São Luís aqui no Internacional. O Atlético Mineiro faz o clássico contra o América Mineiro. Na Itália, o Genoa enfrenta o Monza. O Girona pega o Sassuolo, pensando ali talvez ainda em se aproximar do Real Madrid, mas é sempre muito difícil, né? Vai tentando do jeito que dá, o Sassuolo é um adversário chatíssimo. O Palmeiras pega o Botafogo no Paulistão e o time do Santos pega a Inter de Limeira. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Juízo, faça o simples, principalmente em dias cheios como esse. Ninguém vai cuidar do seu capital para você.
Não adianta reclamar depois. Então venha preparado, tome as atitudes que o seu método exige, cumpra o que o seu método pede em relação à gestão, faça a sua parte, independente se você vai terminar em lucro ou não, e faça isso no restante dos dias do seu mês, do seu ano, que se você for um bom trader, um bom apostador, você vai ter resultado. Agora, se você não tiver gestão do seu capital e nem emocional para lidar com as situações ruins, você não vai conseguir saber se você é um apostador ou um trader ruim ou bom, porque você não vai ter longo prazo. Você vai sempre estar quebrando o seu capital no curto prazo, ok? Então, faça diferente. Se você está sempre no caminho errado, quebrando, tenta fazer diferente. Quem sabe os resultados também não vão ser diferentes. Depois que você entender como é que funciona e você viu que dá certo, aí não passe mais a fazer diferente. Faça o simples, que é o simples que funciona. Até amanhã.